Bem-vindos ao Gerenciamento em Gestão, um canal dedicado à discussão de temas empresariais, econômicos e do mundo administrativo. Por que a gasolina está tão cara no Brasil? Por que ela tem afetado tanto seu bolso? Você sabe quais são os fatores que desencadearam esse movimento nos preços? Pois é, esta semana gastei mais de R$ 300 com abastecimento. Não uso o carro para trabalho, imagina quem usa. Ano passado gastava metade disso. O valor para abastecer aumentou e os rendimentos do brasileiro nem sempre continuam o mesmo. Você que é motorista de aplicativo, motorista de táxi ou caminhão, ou você que eventualmente precisa abastecer o carro para uma viagem, para ir ao trabalho ou porque vai transportar a família, deve estar assustado com os preços de combustível no Brasil. E não falo só da gasolina, como também do óleo diesel e etanol. Infelizmente tudo subiu. Hoje o preço médio da gasolina chegou mais ou menos R$ 7,00 o litro, 8, 9, quem sabe até onde vai parar. Quem é o responsável por tudo isso? Quando a crise vai acabar e os preços diminuírem? O gerenciamento e gestão irá explicar os motivos do que está por trás disso e explicar o que está acontecendo no cenário mundial e principalmente aqui no Brasil. A gente paga gasolina em dólares, mas recebe nosso salário em reais. Já ouviu falar essa frase por aí? Existe muita verdade nela, uma vez que a gasolina que usamos em nossos carros vem do petróleo, assim como o diesel, o querosene utilizado no avião e boa parte da indústria química, que se transforma em plásticos de todos os tipos. São vários motivos para esse movimento de preços. Por isso, nesta crise, é importante conhecer 4 grandes fatores. Vamos começar com o mais importante: petróleo no supply chain mundial. O petróleo saltou de $40 para 80, $85 em menos de um ano, mais que dobrou de preço. É o nível mais alto em 7 anos. Há quem diga que ele pode chegar aos $150 o barril, patamar atingido lá naquela crise de 2008 e 2009. Com a reativação da economia, a demanda aumentou, mas a produção não acompanhou. O principal fator foi um acordo da OPEP e grandes produtores mundiais para aumentar vagarosamente a produção, inclusive nos Estados Unidos, que não costumavam adotar essa política. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, uma organização criada na década de 70, com o objetivo de enfrentar a dominância de mercado das petrolíferas dos países ricos, como por exemplo a americana Chevron ou a europeia Shell. Um dos 13 países que fundaram a OPEP é a Arábia Saudita, que sozinha fornece 11% dos barris de petróleo em circulação no mundo inteiro. Não é à toa que a empresa petroleira da Arábia Saudita, a Saudi Aramco, é a segunda maior empresa de valor de mercado do mundo, ficando apenas atrás da Apple. O petróleo é um dos pilares para a cadeia produtiva global, portanto, um recurso essencial para que as economias do mundo inteiro funcionem. Qualquer desequilíbrio na oferta e ou consumo de petróleo afetam seus preços no mundo. O problema é mundial, não afetando somente o Brasil. Biden, o presidente dos Estados Unidos, cogitou diminuir os estoques estratégicos de seu país para baixar o preço. Ameaçou a Rússia e a Arábia Saudita para que aumentassem a produção. Os dois países não cederam. Existe outro ponto importante quanto ao aumento da produção. Há uma pressão crescente sobre empresas de petróleo para não investirem. O endurecimento das políticas climáticas desestimula o investimento, ao mesmo tempo que o custo mais alto do petróleo pode estimular o ritmo da transição energética para energias renováveis. De um pico de quase $1 trilhão em gastos de capital e investimento na área de petróleo em 2014, o total caiu para menos de 14 bilhões em 2020 e deve permanecer abaixo de 500 bilhões até 2025. E se falando em investimento em petróleo no Brasil, não podemos deixar de falar da Petrobras.
Petrobras e o mercado brasileiro. O preço dos combustíveis no Brasil sempre levou em conta os custos de produção da Petrobras e de outras empresas que atuam no mercado de combustíveis. A partir de 2016, passou a ter a prática do chamado PPI, ou Preço por Paridade de Importação, e os preços não levaram mais em consideração os custos, mas o preço no mercado internacional, apesar de serem produzidos por aqui. No Brasil, os números não deixam dúvidas. O lucro líquido da Petrobras no exercício foi de 36,2%. O lucro líquido das principais petroleiras do mundo foi de 7,2%. Houve um crescimento de 81,7% na comparação com o mesmo período do ano passado, em se tratando da Petrobras. Fruto de uma gestão que trata a Petrobras como uma empresa independente da repercussão que tem no resto da economia nacional. Livre mercado. Mesmo agora, com dinheiro entrando, grupos petrolíferos como a Shell e a ExxonMobil estão usando o dinheiro para recomprar ações, levantar dividendos e não aumentar a produção. Bom para os acionistas e ruim para quem não tem seu capital nessas ações. Esta situação contrapõe duas visões antagônicas a respeito de qual seria o papel da Petrobras. Uma visão acredita que ela deveria contribuir para a estabilidade do ambiente econômico brasileiro, já que a União é o acionista majoritário e pode segurar os reajustes em momento de choque nos preços. A segunda é que essas interferências são indevidas, pois geram prejuízos à empresa, além de abrir o espaço para instrumentalização e corrupção. De que lado você está? A desvalorização do real. A desvalorização cambial também contribui para o aumento de preço. Assim, qualquer compra feita fora do Brasil vai ficando mais cara quanto mais o dólar fica caro. É o câmbio. E não acontece só quando se viaja para fora do Brasil. Isso também ocorre com empresas nacionais, que têm insumos como matérias-primas, peças, equipamentos e ou serviços importados. E é exatamente isso que vem ocorrendo nos últimos anos. Impacta a economia como um todo. E você já se perguntou por que o real tem se desvalorizado tanto? Uma parte são de fatores externos, como a expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos, como também a retirada de estímulos monetários por lá. A segunda e mais importante são questões internas. A percepção dos investidores de todo o mundo de que as contas públicas brasileiras não estão onde deveriam estar, como, por exemplo, a quebra do teto fiscal, além da instabilidade e incertezas políticas. Em 2020, houve uma desvalorização de 22,4%, mais 8,2% em 2021. Todas essas porcentagens são repassadas a você, consumidor. Impostos. Os impostos como ICMS, CID, PIS, COFINS respondem por cerca de 40% do preço da gasolina. É caro? Claro que é, mas não explica o aumento nos preços. Isso porque a alíquota praticamente não se alterou nos últimos anos. Ou seja, a carga tributária explica uma boa parte do combustível ser caro, mas não explica o aumento que vem ocorrendo. E então, o que esperar? Pelo menos a curto prazo, com a instabilidade das chuvas e a mudança da matriz energética com menos hidrelétricas e mais termoelétricas que usam combustíveis fósseis, irão aumentar a demanda e a importação por aqui. Com o inverno europeu e no hemisfério norte ganhando força, o crescimento da demanda do combustível deve aumentar mais um pouco os preços, já que a demanda e a recuperação do mercado no pós-Covid não é exclusivo do Brasil, mas ocorre no mundo. Meus amigos, não está fácil. Talvez esteja na hora das pessoas olharem para o preço mais alto da gasolina e dizerem: quer saber? Será que não está na hora das energias alternativas e depender menos do petróleo? Pois é, isso foi o Proálcool,
o etanol poderia ser a solução para o Brasil. Em crises anteriores se recorreu a ele, mas esse é um assunto complexo e cheio de meandros. Nos últimos tempos, historicamente, o preço do etanol acompanha o da gasolina. Além disso, ele também é muito dependente do preço do açúcar no mercado internacional. Assim como a Petrobras não segue mais o custo de produção, o etanol segue também a maior margem de lucro que se pode obter, na faixa de mais ou menos 70% do preço da gasolina. Isso significa que, mesmo que se facilite para o produtor de etanol, nós consumidores continuaremos a pagar a conta. E você, já está sentindo os efeitos da crise? Comente aqui. Muito obrigado por sua audiência. Deixe sua sugestão de tema e, se gostou, apoie o canal se inscrevendo, curtindo e compartilhando. Até a próxima!